Todo mundo abriu? Amém. Isso. Glória a Deus. Então, diz assim, João capítulo 10. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome, e as suas ovelhas, ele chama pelo nome as suas ovelhas, e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora, todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas, de modo nenhum, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus propôs-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que Jesus lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Digam amém. Amém. Palavras de salvação, palavras da vida eterna. João capítulo 10. Quantos já conhecem esse capítulo? Já conhecem esse texto de João capítulo 10? Se você é crente, é uma escritura que todo crente conhece. Principalmente esse texto, esse versículo importante. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Vamos repetir comigo? O ladrão não vem senão para o quê? Não. Primeiro não é matar, não. Roubar. Primeiro rouba, mata depois, né, gente? Vamos fazer as coisas direito. O cara já chega matando, cara. Primeiro rouba, depois mata e depois destrói. Tem uma sequência. Começa roubando, depois mata, depois destrói. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Não é assim? Então, quem foi que veio matar e roubar e destruir? Olha aí, prova do Enem. 10, não é? 10. Então, quem veio matar, roubar e destruir? E quem veio dar vida em abundância? Muito bem. Quem é o ladrão? Hã? Não, eu estou achando que vocês estão meio divididos. Onde tem divisão, Deus não está lá, né? Então, vamos lá. Quem é o ladrão? Vocês estão inseguros mesmo. Quem veio roubar, matar e destruir? Foi o ladrão. Quem é o ladrão? Que a gente tem que prender, né, não? Roubou, matou, destruiu. Mas quem é o ladrão? A gente sabe que é o ladrão, mas quem é o dito cujo? Para que a polícia vá no encalço. E aí, vocês acham que é quem? O diabo. O filho do diabo. É o diabo. A Bíblia fala o ladrão, né? É? Pois é, mas eu estou perguntando quem é o ladrão. Para que a gente possa mandar prender, não, Hélio? Como é que a gente vai prender o meliante? É o filho do diabo, o ladrão. É o filho do diabo.
Esses caras são bons, viu? Ah, é? Fala, meu Deus. É o filho do diabo, é? Gente, vamos lá. Isso é uma questão interessante, porque assim, você vai ler em livros, você vai ouvir grandes pregadores, e todos eles vão dizer que o ladrão que veio matar, roubar e destruir é Satanás, o diabo. Mas não é bem assim. Se a gente vai ver o texto e vai ver que não é o diabo o ladrão da parábola, certo? Existe um ladrão que Jesus está falando, mas quem é esse ladrão? É fácil a gente identificar dizendo, foi o diabo. Prova. Quer dizer, enquanto não provar que ele é o assassino, a gente não pode mandar prender o meliante, não é não? Então, acusar sem provas é difícil. Pode. Tem que ter o devido processo legal, tem que ter defesa e tudo, né? Então, a gente vai ver no texto que o ladrão que rouba, mata e destrói não é o diabo. Ok? Então, por que Jesus contou essa parábola do bom pastor que nós lemos aqui? Ele contou essa parábola porque ele estava enfrentando os fariseus, líderes religiosos cegos, que se julgavam sábios e grandes intérpretes da lei. Então, esses caras sempre estavam no encalço de Jesus. E Jesus estava enfrentando esses líderes cegos, que se julgavam sábios e que eram considerados grandes intérpretes da Bíblia na época, né? Então, por que Jesus contou essa parábola da qual eles não entenderam nada? Jesus contou por causa do episódio que aconteceu no capítulo 9, acerca daquele cego de nascença. Capítulo 9 fala sobre a história do cego de nascença. Jesus estava passando em determinado lugar e lá estava um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Às vezes os discípulos fazem perguntas idiotas, como nós também fazemos. Mas o que importa é que você tenha coragem de fazer pergunta, mesmo que seja idiota, né? Porque se houver uma pergunta, mesmo que seja idiota, haverá uma resposta. E eu não vou mais ser idiota, né? Porque alguém esclareceu uma questão para mim. Então veja, onde é que está a idiotice da pergunta? Eles disseram, esse menino nasceu cego, ele pecou? E aí Jesus pergunta, ô indivíduo, como é que alguém pode pegar num bucho da mãe, mano? O bichinho já nasceu cego, como é que ele podia ter pecado? Nem nasceu. Mas eles fizeram essa pergunta. Ele nasceu cego, ele pecou, foi isso? Por isso que ele nasceu cego? Aí eles perguntaram, ou terá sido seu pai? Aí já faria um pouco mais de sentido, né? Porque ali seria uma maldição, por causa de uma coisa ruim que o pai fez. E aí talvez por causa disso o menino nasceu cego. Então até faria um bom sentido. Mas Jesus, a explicação de Jesus aqui é legal. Ele diz, escuta meninos, não interessa se foi ele que pecou, que é óbvio que não, ele já nasceu cego. E nem interessa que foram seus pais que pecaram. O que é que interessa? É que nós estamos diante de uma excelente situação para que o poder de Deus entre em ação. E isso diz uma coisa tremenda para mim. Porque em muitas situações na vida, a gente vai estar num buraco. E a gente pergunta a Deus, como é que sai daqui? Eu sei, né? Porque às vezes a gente está nessas situações que a gente olha e não vê muita saída, né? E aí a gente pergunta, será que tem jeito? E a resposta de Deus é, não interessa o que aconteceu, interessa que é uma excelente situação para que o poder de Deus entre em ação e traga cura. Então não interessa quão profundo for o buraco, porque quanto mais profundo for, tanto maior será o poder de Deus para lhe puxar daquele lugar. Então essa declaração de Jesus, ela traz muita esperança, muita fé para nós, porque não interessa a situação, é um bom momento para a gente experimentar o agir de Deus. Amém, gente? Então Jesus fez um lodinho, colocou nos olhos daquele homem e disse assim, vá se lavar no tanque de Siloé. E o menino foi, o rapaz foi, se lavou
e voltou enxergando. Mas aí começou uma confusão, porque o pessoal disseram: quem é esse cara? Parece aquele mendigo. Não, não é não, é um sósia. Não, não é não, deve ser irmão dele. Começou uma confusão na cidade. E aí foram investigar. O que te aconteceu? Aí disse: rapaz, eu fui curado. Aí logo levaram para os líderes religiosos para que eles investigassem aquela mentira, aquela safadeza, aquela salafragem, sei lá se o nome é isso, mas enfim. Aí levaram lá para os líderes, e os líderes disseram: conta para nós, o que aconteceu? E disseram: rapaz, é porque é o seguinte, um homem veio, fez um lodo por todos os meus olhos, mandou me lavar e eu estou vendo. Ah, que conversa é essa? Manda chamar o pai desse menino. Mandaram chamar, lá vem o pai, e o pai não queria se envolver. E disse assim: pergunta a ele, ele tem idade. Por que pergunta para mim? Mal criado, diante do juiz lá. Eu disse: você é muito mal criadinho, hein, seu pai? E aí perguntaram para o menino. A menina respondeu: rapaz, eu não sei, só sei que eu era cego. O cara fez lodo, botou na minha cara, mandou me lavar, eu estou vendo. Mas você também é mal criadinho. Vá para casa. Aí no outro dia, chamaram de novo. Diz aí o que foi que aconteceu. Eu não conto mais não. Vocês querem se converter? Aí eles ficaram com raiva. Você está doido? Isso é coisa de falar comigo, não é de se converter? Quem que se converte é tu. Que esse pecador aí que te curou. Se é pecador, não sei. Eu só sei que eu estava cego e agora eu estou vendo. Olha que negócio interessante. E aí, mas eles ficaram irritados quando ele disse assim: por acaso vocês querem se converter? Eles não gostaram disso não. E aí, por causa disso, o expulsaram do templo. Cai fora daqui, tu, teu pai e tudo. Não queremos mais te ver. Aí quando ele foi expulso, Jesus foi ao encontro dele. E disse: tu crê no Filho do Homem? Ele disse: me diz quem é, para que eu creia. Jesus disse: sou eu que falo contigo. Aí a Bíblia diz que ele caiu de joelhos e o adorou, dizendo: meu Senhor. Jesus foi buscar aquele que os homens expulsaram. Você compreende? E aí quando eles foram buscar, Jesus disse para eles: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Isso aqui dá um nó na cabeça, né? Como é isso, Jesus? Tu veio para que os que não veem vejam, os que veem se tornem cegos. O que é que o Senhor quer? Que o pessoal veja ou que fique cego? Está confuso aqui o negócio. Pois é, porque Jesus é desse jeito, ele é chique, né? Então quem lê entenda, te esforça, mais ou menos assim. Mas em resumo, o que era que Jesus estava dizendo? Ele estava falando sobre aquele homem e os líderes religiosos. Ele estava dizendo que aquele rapaz, ele era o cego, que entendia que era cego e que portanto precisava de cura. Então Jesus disse: eu vim para esses que são cegos, sabem que são cegos e querem ser curados. Eu vim para o que os que não veem vejam. Mas esse outro grupo aqui, que são os fariseus, eles diziam: nós somos filhos de Moisés, nós somos discípulos de Moisés, nós não necessitamos desse negócio de ver. Aí Jesus disse: por isso que eu vim, para que os que veem se tornem cegos. Vocês que acham que veem, é que estão cegos. E obviamente que aqui Jesus estava fazendo um trocadilho, porque ele não estava falando de uma cegueira física, ele estava falando sobre uma cegueira espiritual. Ele curou um cego físico, para que através disso ensinasse sobre um tipo de cegueira que acontece no espírito humano. E aí você tem esse texto de 2 Coríntios capítulo 4, que também é outro texto famoso que os crentes muito bem conhecem. 2 Coríntios 4, versículo 3, o apóstolo Paulo diz: mas o nosso evangelho está encoberto naqueles que se perdem, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho,
da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, só pega isso aqui. Paulo está dizendo que o evangelho que nós pregamos, ele está fechado, lacrado, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que se perdem, que estão indo para a danação eterna. E essa cegueira foi o diabo que o fez. Ele disse: o Deus deste século, que é o diabo, o Satanás, ele que cegou o entendimento daqueles que não creem em Jesus, para que eles não vejam a glória de Deus na face de Cristo. Então veja, essa cegueira, ela é uma cegueira causada por um demônio nos olhos das pessoas. Você pode explicar, você pode desenhar, você pode fazer quadrinhos, você pode usar todos os recursos que você quiser, ela não vai entender, porque há uma cegueira na mente, ela não consegue ver. O evangelho está encoberto para eles, está coberto, está escondido para eles, eles não conseguem ver. Então Paulo diz assim: pois nós não pregamos a nós mesmos, mas nós pregamos a Cristo como Senhor, e a nós mesmos como seus servos, porque Deus que disse: das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O que é que Paulo está dizendo? Que essa cegueira espiritual, ela só pode ser removida mediante o poder de Deus. Não há recurso humano capaz de arrancar a cegueira da mente. Ele está dizendo que o mesmo Deus que disse no princípio da criação: haja luz e houve. Agora eu quero que você imagine o universo em trevas total, nem um pingo de luz. E aí Deus chega e diz: haja luz e houve luz. Pergunto para você, para isso acontecer, é necessário um poder absolutamente fora da nossa capacidade de compreensão? Não há luz nenhuma. E Deus libera uma palavra dizendo: haja luz, e a luz surge. Concorda que é um poder que a ciência talvez não sabe como é isso? A gente consegue fazer uma bomba atômica, mas como é que fez isso? Como é que fez surgir a luz onde só tinha trevas? Paulo está dizendo: foi poderoso? Foi, pois é. Precisa de um poder semelhante para tornar uma pessoa capaz de ver. Ou seja, amigão, se você achar que uma pessoa se converte porque você é bom na conversa, esquece. Se não é o poder de Deus, semelhante ao que aconteceu na criação, dizendo haja luz, na cabeça, essa pessoa não vai enxergar nunca. Quem causou essa cegueira nele foi o diabo, e é uma prisão tão grande que você não consegue romper. Só o poder de Deus que faz isso. O apóstolo Paulo diz em Romanos 1,16 ou 17: porque eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho. Ele era prisioneiro do evangelho, ele sofria por causa do evangelho, era preso por causa do evangelho, era envergonhado por causa do evangelho, foi tido como morto algumas vezes por causa do evangelho. Paulo diz: mas eu não me envergonho, porque o evangelho é o poder de Deus capaz para salvar aquele que crê. Então veja, Jesus disse: eu vim para que aquele que não vê, veja. E para que isso aconteça, é necessária a manifestação do poder de Deus de uma maneira sobrenatural. Então, os que não veem, vejam, é essa galera. E os que veem e se tornam cegos são aqueles que entendem: eu não preciso de Jesus. Por que você não precisa de Jesus? Porque eu mesmo resolvo. Pronto, você acha que você está vendo, pois você é o cego. É isso que Jesus está dizendo. Aqueles caras disseram: eu já sou discípulo de Moisés. Ou seja, eu vejo. Jesus diz: pois é por causa disso que você está cego. Porque por causa da sua arrogância religiosa, você não entra pela porta chamada Jesus. E por causa disso,
não é salvo. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Então, os homens ficaram irados com isso. Mas hoje, no nosso tempo, a gente não diz assim, eu sou discípulo de Moisés. A gente diz, eu sou católico. Não é não? Você chega para a pessoa e diz assim, você precisa aceitar Jesus porque tu é pecador. Não, a pessoa, eu sou católico. E porque eu sou católico, eu não preciso entrar na porta chamada Jesus para ser salvo. Então você vai ficar na sua religião, achando que vê, e na verdade está cego. Ok? Então, na real, não interessa se você é evangélico, se você é católico. O que é que você precisa? Entrar na porta chamada Jesus. Não interessa, eu sou espírita, eu faço boas obras, eu dou cesta básica. Isso não vai salvar você. Isso é um engano. Mas porque eu já fui batizado. Quando eu nasci, minha mamãe me batizou e eu não sou mais pagão e agora eu vou para o céu. Pois é, se não entrar na porta chamada Jesus, não tem como ser salvo. Então veja, quando a gente se coloca nessa confiança humana, Jesus disse, você é cego. Então foi por isso que Jesus começou a contar essa parábola, para poder combater esses enganos desses falsos doutores da lei. Então Jesus criticou a maneira como os fariseus trataram aquele homem que outrora fora cego. Jesus apareceu ao homem curado para animar a sua fé. Tenha bom ânimo. Você foi expulso, eles não te querem? Pois é, eu vim para te dar visão. O Senhor me disse quem é. Eu sou filho de Deus. Pois Senhor, eu creio. Aí ele se curvou. Se curvou. E quando isso aconteceu, Jesus começou então a expor o ministério do bom pastor. E aí é que é tremendo. Então veja, quem é o ladrão do bom pastor? Será o Satanás? Que rouba, mata e destrói? Eu penso que não. O ladrão da parábola, Jesus disse, são todos aqueles que vieram antes de mim. Ele falou no versículo 8, o ladrão são todos aqueles que vieram antes de mim. Só acompanhe o raciocínio, ok? Todos que vieram antes de mim. E aqui Jesus nos coloca numa situação difícil. De quem que o Senhor está falando? De Moisés? De Elias? De João Batista? Complicado, porque todos eles foram homens santos, homens fiéis. Jesus está dizendo, pois é. Mas eles não conheciam a porta chamada Jesus. Pelo amor de Deus, eu não quero dizer que Moisés é um ladrão e um salteador. Vocês vão entender o que eu estou lhe falando. É um sistema de doutrina, um sistema de ensino que rouba, mata e destrói. Não é necessariamente Satanás. Mas Satanás usa isso para roubar, matar e destruir, ok? Confuso, né? Mas qual Jesus aqui? Pois bem. Então quem é o ladrão? Jesus disse, todos aqueles que vieram antes de mim. Depois ele disse, o ladrão é aquele que não entra na porta do aprisco, mas sobe por outra banda. Vai acompanhando aí. Portanto, nesse sentido, são os falsos mestres, são aqueles que vieram em nome de Jesus, mas não era Jesus, eram falsos, eles não tinham o ensino da verdade. Depois Jesus disse que o ladrão, ele também é chamado de a voz do estranho. Ele falou que a ovelha, ela não segue a voz do estranho. O ladrão, ele é a voz do estranho. Você vai ver algo parecido com isso no Éden. Quando Adão e Eva comeram do fruto, a Bíblia fala que eles fugiram da presença de Deus e se esconderam de trás da árvore. Na viração do dia, Jesus veio buscar Adão. Cadê tu, macho? Bora andar. Tu botou nome em qual bicho hoje? Tu andou por onde? Que montanha que tu foi, né? E aí Jesus veio conversar com Adão e não achou Adão onde de costume ele estava. Quando de repente Adão de trás da moita disse, Senhor, eu estou escondido, eu estou com medo que eu fugi. Qual é a pergunta de Deus? A quem que você andou ouvindo? Para que você esteja fugindo
se escondendo. Então ali é a voz do estranho, não é a voz do Cordeiro, não é a voz de Jesus, não é a voz do bom pastor, é a voz do estranho, que fala na minha cabeça, e por causa disso eu me escondo e eu fujo, e eu vou para distante. Então Jesus fala, a minha ovelha, ela não escuta a voz do estranho, ela escuta a voz do bom pastor. Se a voz que eu estou ouvindo me faz fugir de Deus, você não está ouvindo a voz de Deus. Porque a voz de Deus, por mais pecador que você seja, ela vai te puxar para perto. Você veja, o cara que foi curado, foi expulso da igreja, e Jesus foi buscar ele. E tudo que ele queria é, me diz quem é o Filho do Homem. Na hora que ele disse, sou eu, ele caiu de joelho e disse, eu creio. Porque ele não estava confiando na sua vida de justiça, ele estava confiando na justiça que o bom pastor daria a ele. E aqui é onde está o ponto. Então o ladrão, ele é chamado de a voz do estranho. Uma outra coisa que Jesus falou sobre o ladrão, a gente já discutiu bastante, que é sobre ele matar, roubar, destruir. A outra coisa que Jesus falou sobre o ladrão é que ele é mercenário. Agora escute bem sobre essa palavra mercenário. Vocês têm uma ideia do que é um mercenário, sim ou não? Vocês já assistiram o filme Os Mercenários, não é não? Os 10 mercenários. E quem é esse tal do mercenário? É aquele cara que trabalha por dinheiro. Ele não quer saber sobre moral, ele não quer saber sobre o que é certo, ele não quer saber sobre lealdade, nem a Deus, nem aos homens, nem a ninguém. Ele só quer saber o seguinte, vou ganhar quanto? Tem que matar quem? Não interessa. É o mercenário. Ele não quer saber sobre valores, ele não quer saber sobre princípios, ele não quer saber sobre virtude. Qual é a única coisa que ele quer? Dinheiro. Vou ganhar quanto? Mercenário é esse daí. Mas nesse texto aqui de João 10, 12, o mercenário se refere àquele que trabalha por pagamento. Portanto, é uma referência àquele que não conhece a graça de Deus. É aquele que vive apenas por seu merecimento. É aquele que diz, faça o bem, receba o bem, faça o mal, receba o mal. É aquele que diz, olho por olho, dente por dente. Então, escute bem. Quem é o mercenário? É aquele que trabalha por salário. Ou seja, a minha relação com Deus é baseada naquilo que eu mereço. Se eu não mereço, eu fujo. Eu me escondo. Eu vou para longe. Certo? Porque o mercenário é aquele que trabalha por salário. Vocês já viram aquela história do casal? O marido chega, já contamos aqui na nossa semana de oração. A mulher chega para o marido e diz assim, amor, você pode lavar o banheiro? Aí ele pergunta, é caso de divórcio? Ela diz, não vou fazer não. Aí, passa um tempo ali, ela diz, amor, você poderia lavar a louça? Aí ele pergunta, é caso de divórcio? Ela diz, não, então não vou lavar nunca. E assim ele vai vivendo a vida e perguntando, amor, é caso de divórcio? Não, então ele só faz se for caso de divórcio. Se não tiver divórcio, eu não vou fazer. Aí você diz, o que é que isso tem a ver com o que nós estamos conversando? É porque às vezes a gente está se relacionando com Deus e perguntando assim, se eu fizer, eu vou para o céu ou para o inferno? Então eu vou fazer não. Porque assim, se fosse para o inferno, eu não fazia não. Mas já que não vai para o inferno, então eu vou fazer não. Sou obrigado. É semelhante a uma coisa que aconteceu com um irmão meu que eu tenho, né? Uma vez a gente conversando, perguntei para ele assim, irmão, se viesse um anjo do céu e dissesse assim, não tem mais inferno. Aí ele disse, mas isso é mentira. Não, mas eu estou só, imagina. Então, só imagina. Aí ele, tá bom. Imagina que um anjo chega no... Gente, é o seguinte, últimas notícias do céu. Qual? Acabou esse negócio de inferno.
Deus pegou a bomba do Osama Bin Laden, jogou lá, explodiu os alicerces de tudo, acabou, o cão agora está sem casa, não tem mais inferno não. Aí eu perguntei para ele: irmão, se isso acontecesse, o que tu faria? Ele disse: no próximo final de semana eu estava na balada, bebendo cerveja e pegando todo mundo. Pronto, é isso aí. É caso de divórcio? Não, então não vou fazer não. Vai para o inferno? Vai não. Então não vou fazer não. Ou seja, por que eu faço o que eu faço? É por causa de medo do inferno? Então, na real, eu não conheço Deus. Eu sou um mercenário. Eu só quero que Deus me faça o que eu mereço. E se Deus faz comigo apenas o que eu mereço, eu estou lascado. Porque se eu for depender da minha justiça, da minha santidade, para eu ter alguma coisa da parte de Deus, eu já comecei quebrado. Então o mercenário é esse tipo de pessoa que se relaciona com Deus baseado unicamente naquilo que o seu braço consegue fazer. Isso é uma coisa muito interessante. Porque uma outra informação sobre o mercenário é que o espírito do mercenário, ele é do tipo que não se importa, que abandona e foge, deixando para trás ali um legado de dispersão e morte. Não sei se você observou, mas Jesus disse que o mercenário, ele vê vir o lobo e foge. Aí o lobo pega as ovelhas, ele consegue comer algumas e o resto ele dispersa. Então o mercenário, ele tem isso no espírito dele, que é não se importar. Ele não se importa, ele não consegue criar conexão ao ponto de se importar. É como se ele fosse um dormente. Ele não consegue se importar. Então, para ele abandonar a esposa, abandonar filho, abandonar amigo, abandonar emprego, abandonar tudo, para ele é muito fácil. Ele não tem vínculo. Ele é mercenário, ele só trabalha, ele só recebe o que o seu braço consegue gerar. Ele não sabe o que é graça. Ele não sabe o que é favor. Ele não sabe o que é generosidade. Ele não sabe o que é dar além do que eu mereço. Ele não conhece essa experiência. Ele só conhece aquilo que é contado, contabilizado, registrado. 2 mais 2 igual a 4. Nada além disso. Ele não sabe o que é graça. Esse é o mercenário. Aí, quando a gente olha isso, a gente percebe: então está falando de mim, né? Porque eu nunca pensei que eu era um mercenário. Pois é disso que Jesus está falando. Sobre pessoas que confiam no seu braço e não confia em Deus. Não tem fé em Deus, tem fé em si. E aí vocês se lembram daquela passagem, Jeremias 17? O Senhor dizendo: maldito é o homem que confia. Quem conhece esse texto? 1, 2, 3, quem? Nenhum, né? Obrigado, Jesus, abençoa teus filhos. Então, maldito o homem que confia. Os irmãos estão muito tímidos, viu? É tipo assim, é por causa das pegadinhas. Nossa, até por isso vocês ficam com medo de responder, né, gente? Mas vocês conhecem esse texto, não? Maldito o homem que confia. E então, quando você confia no homem e o homem te decepciona, você diz: está vendo a verdade, eu não te falei. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Foi confiar, se lascou. Pronto, é isso aí. Mas não é isso que o texto está falando. O que o texto está dizendo é: maldito o homem que confia no seu braço. É maldito o homem que confia em si e não em Deus. Se você confia em você e não em Deus, você só terá o que o seu braço poderá te dar. Você só irá até onde os seus pés poderão te levar. Mas quando, em vez de acreditar em nós, crer em Deus, a Bíblia fala: porque eu dou aos meus amados enquanto eles dormem. Inútil te será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, porque aos meus amados eu dou enquanto dorme. Se eu confio apenas no que os meus braços produzem, eu vou comer pão penoso, não aquilo que Deus está provendo, porque disse aos meus amados: você está dormindo e eu já estou provendo. Mas eu não vou desfrutar disso, porque eu só confio no meu braço. Por isso que o texto de Jeremias 17, ele diz: porque
O homem que confia no seu próprio braço, há uma maldição. E nessa maldição ele diz: você não verá quando vier o bem do Senhor. Cegueira. O bem do Senhor acontecerá, mas eu não vejo, porque eu não confio em Deus, eu confio em mim. Eu confio na minha santidade, eu confio na minha espiritualidade, eu confio em quão santo eu sou, em quão crente eu sou, eu confio em mim, eu acredito na minha fé. Eu não confio em Deus, eu confio em mim. Então, diante disso, eu não vou desfrutar quando o bem do Senhor vier, porque eu só confio em mim. Então, nesse texto de Salmo 127, o Senhor está dizendo: porque aos meus amados eu dou enquanto eles dormem. Quem dorme é quem crê. Porque o que não crê trabalhará de manhã, de tarde e de noite, não descansa. Por quê? Ele só crê no que ele consegue gerar. Então ele vai conseguir por um tempo, depois morre. Perde a família, perde a mulher, perde os filhos, porque ninguém vai aguentar estar perto de uma pessoa que não descansa. E por que não descansa? Porque eu não confio. Quantas pessoas dizem: eu não tenho tempo de vir na igreja? Por quê? Porque eu tenho muito trabalho para fazer e só vivo endividado. Parabéns, você confia no seu braço. Em nenhum momento você levantou as mãos e disse: Senhor, eu trabalho durante o dia e à noite eu descanso, e eu sei que o Senhor está cuidando de mim. É um nível diferente, irmãos. Pai, obrigado, eu sei que o Senhor está abrindo portas para mim. Eu sei que o Senhor está provendo para mim. Veja, o Senhor falou: se eu não edificar a tua casa, a melhor dizendo, se eu não guardar a tua casa, é inútil os guardas que tu contrata. Então a gente coloca câmeras de segurança na nossa casa. Está errado? Tá, não, tá bom, bacana, bota a câmera lá. Coloca cercas elétricas, está bacana, está show. Mas em quem você confia? Na câmera? Em quem você confia? Na cerca? Você nunca viu não, ladrão pulando cerca, que você disse: isso aqui é intransponível. Eles pulam e passam por aquilo como se fosse nada. E as câmeras? Tem estratégia. Os carros, meu Deus do céu, vem com alarme, com isso, com aquilo, a gente bota os caras a roupa. Em quem você confia? O Senhor disse: inútil será para você colocar guardas, se não sou eu que estou guardando. O Senhor disse: é inútil você edificar a sua casa, se não for eu que estou construindo. Ei, veja bem, eu vou construir a casa, eu vou botar tijolo, certo? Eu vou fazer a minha parte, tem a minha parte, eu também não é. Agora eu vou viver deitado, porque o Senhor que provê enquanto eu durmo, lascou-se. Não é isso. Há uma parte que é minha. Eu vou colocar cerca, eu vou colocar 3 ferrolhos no meu portão, tudo bem, mas eu não confio nos ferrolhos. Eu vou dormir sabendo que é o Senhor que me guarda, que é o Senhor que acampou os seus anjos ao redor da minha casa, que é o Senhor que cegou o inimigo para que não me ache. Há um esconderijo nele. Ele disse: 1000 vão cair do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Como que isso aconteceu? Não foi eu. Na pandemia nós desfrutamos de um milagre. Vocês sabem, a maioria de vocês sabem, lá em casa, desfrutamos de um grande milagre. Todo mundo estava apavorado na pandemia, sim ou não? Você chegava nos hospitais, os médicos eram de trás de um vidro. O que você tem? Um vidro na frente, uma máscara com vidro, uma máscara de pano, luva, parecia um astronauta, para atender o paciente que está do outro lado. Todo mundo apavorado. As pessoas que morriam não podiam ser veladas, ia direto para o cemitério, não é? Você não podia nem chorar seus familiares que faleciam, não podia, terror, todo mundo estava aterrorizado. Até que surgiu um vírus novo lá em Manaus, certo? E esse é que estava deixando o povo doido mesmo, porque se eu não sei o que fazer com o que já está aqui, imagina o de lá, que é uma mutação. Aí nesse tempo, meu cunhado que mora lá veio para Rio Grande do Norte. Chegou lá no Rio Grande do Norte, foi para a praia, comeu camarão. Mais tarde, garganta arranhando.
Aí ele estava na casa de um amigo. Ele estava na casa de um amigo que tinha criança, que tinha idosos. E aí não podia ligar para a farmácia. Alô, estou precisando aí de um antitérmico. Porque se chegou o cara da farmácia, todo mundo, o que houve? Não, é todo mundo apavorado. E aí disse, meu Deus, agora eu faço o quê? Eu não posso voltar para Manaus, por causa da condição que está lá. Não posso ficar aqui na casa desses amigos. Aí ligou para mim. Alô? Eu digo, alô? Estou chegando. Aonde, cara? Aí, cara. É sério? É. Tá bom. Fui buscá-lo no aeroporto e tal. E eles acanhados também, né? Quando foi de noite, a mulher faltou fôlego. E aí estava confirmado, estão com Covid. Detalhe, não é qualquer Covid. É o de Manaus. E aí ele corre para o hospital. Quando é de madrugada que eu chego lá, aliás, de manhãzinha cedo eu vou no hospital. Quando eu chego, entro na recepção, os médicos estão brigando. Um com o outro. E voz alterada. Nós não podemos ficar, e não sei o quê, e não sei o quê, e pá. Não, mas nós não podemos deixar a mulher morrer. E aí eu digo, bom dia. Dia. Que foi? Eu digo, não, é porque é minha cunhada. Aí eles se acanharam. É minha cunhada, vocês estão falando aí. Não sei o quê. Aí eles, cada um foi para a sala deles ali e foram discutir num lugar mais discreto, né? Mas é só para vocês entenderem o nível de estresse que estavam os médicos que estavam recebendo eles lá. E o meu cunhado muito angustiado, andando para um canto para o outro, sem solução. Até que eles decidem, ok, vamos internar. E internamos. Ela estava lá em casa e o meu cunhado estava comigo. Com vírus de Manaus. Disse para minha esposa, fica longe, só eu vou cuidar deles. Pegamos nossos filhos, vamos para a casa de vocês e eu vou cuidar deles. E nós cuidamos. Daqui a pouco é o meu cunhado que está. Também estava. E começou a manifestar. E eu digo, vai para o quarto, fica no quarto. E ele é teimoso, fica na mesa e fala cuspindo. E lá estou eu. Eu digo, macho, me ajuda, macho. E é uma benção. O fato é que ele só foi ficar no quarto para me cuidar dele no quarto depois que ele viu que o cansaço veio, que não conseguia subir a escada. E foi só aí que ele foi ficar no quarto para me cuidar dele no quarto. Mas o que houve? Nós passamos por todo o processo. A nossa cunhada foi salva de muito perto da morte aqui no hospital de Maracanaú. Foi-se embora sem sequelas. E nenhum da nossa casa foi atingido. Meu Deus. E nesse tempo ninguém da nossa igreja morreu. Ninguém. Todos estão vivos. Ficaram vivos. Ninguém morreu. Então assim, nós desfrutamos de... Nós vivemos isso. Não é? 1000 vão cair do teu lado, 10.000 do teu direito. Tu não serás atingido. Aleluia. Aleluia. Então, é esse nível de relacionamento que Deus está falando para os seus filhos, acerca de você confiar na sua carne e sobre você confiar no braço do Senhor. É sobre você confiar no seu braço ou sobre você confiar no braço do Senhor. Nós estamos vivendo níveis de ansiedade de muita gente. E a ansiedade é só um reflexo de em quem você está confiando, em quem você está depositando a sua confiança. A música que a Samiri cantou diz, como é? Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria demais. Confia, descansa. Então nós podemos viver
nesse espírito do mercenário, que é aquele que só trabalha por recompensa. Deus me dará porque eu mereço. Não é porque você merece, é graça, é além do que merece. Se Deus me trata pelo que eu mereço, eu já estou ruim, já estou lascado. É graça, é favor, é generosidade, é o coração do bom pastor, é diferente. Não é o que eu mereço, é a graça dele se estendendo, e ela vem a mim quando eu creio. Se eu não creio, a graça para. Ele disse que aquele que confia no seu próprio braço é como uma árvore criada no deserto, é seca, não tem vida, morre. Mas o que confia no Senhor, ele disse, é árvore plantada junto aos ribeiros de água, dá o fruto na estação própria, a folha não cai, e o que faz prospera, porque a confiança é no Senhor, não é em mim. Se a confiança for em mim, eu só vou até onde meus pés me levam. Se a confiança for em mim, eu só levo até onde minhas mãos conseguem fazer. Mas vocês se lembram que o Senhor diz que Ele nos guia, como a águia faz com seu filhote. E a gente sabe que a águia coloca o filhote sobre as suas costas, e ela voa com seu filhote. O filhote está lá no ninho, ele pula do ninho para tentar aprender a voar, e a águia mãe vem, se coloca debaixo, sustenta a águiazinha, sobe de novo, bota no ninho, vamos testar de novo. E ela pula de novo. Crer leva um tempo de aprender a depender, de aprender a se lançar, de saber que ele voará para amparar. Agora o lindo é que depois que eu aprendo aqui, ele me coloca sobre os ombros e diz, agora vai voar com as minhas asas. Não é mais com as suas asas. Eu acho isso esplêndido, porque a águia cria o seu filhote no cume da montanha, e depois que a águiazinha vai para as costas da mãe, ela abre as suas asas e voa, plana, e diz, escuta, veja como são. Ó filho, veja bem como é que é as asas. Olha isso, como é isso aqui. É disso que eu estou te falando. Se você vai depender das suas asinhas, você cai do despenhadeiro. Mas se você sobe sobre as minhas asas, você vai aprender a fluir no nível que os seus pés não conseguem te dar. A sua visão será mais ampla do que os seus olhos conseguem te dar, porque é a visão da águia mãe. Sobe aqui, vou te levar. E você simplesmente vai desfrutar naqueles lugares que Deus vai levar. Veja, mas enquanto eu confio em mim, eu estou privado. Por isso que é um tipo de ensino que rouba, mata e destrói. O ladrão é um tipo de ensino que vai te roubar. Que vai te roubar, que não vai estimular um coração que crê, que não vai estimular um coração que depende, que não vai estimular um coração que vê pela fé, porque a fé, ela vê o invisível. Não é assim que a gente aprende? A fé vê o invisível. Então veja, esse espírito do mercenário, Luquinha, ele é um espírito que não se importa. É difícil de criar conexão. Se conectar. Ele não se importa. Ele abandona fácil. E ele foge fácil. Quando vem a pressão, ele foge e ele abandona. É mercenário. Porque ele só consegue entender aquilo que ele consegue pagar. Eu pago, você me trata bem. Eu não tenho nada, então sou um cachorro fujão, sujo. Mas se eu pagar, aí eu mereço. Se eu não pagar, eu não mereço. Se alguém chega e te oferece um presente, eu não consigo receber. Por que você está me dando esse presente? Uma vez eu fui dar um presente a um rapaz muito pobre. Eu tinha comprado uma camisa linda, que se eu compro, para mim eu compro que eu gosto, né? Óbvio. Só que há uma época na vida que a gente está mudando muito, assim, né? E aí eu comprei uma camisa linda, preta, com detalhes brancos, de botão. Eu usei uma vez. E aí não pude usar mais. Então, lá na faculdade eu vi um rapazinho tão simples.
tão difícil essa situação e tal. Aí eu peguei aquela blusa, fiz um embrulho bem bonito e dei para ele. Menino, era melhor, parece que eu tinha dado um murro na cara. Ele ficou extremamente ofendido. E aí a dificuldade para convencê-lo a aceitar. Porque era só um gesto de generosidade. Eu quero te dar algo. Mas por quê? A pessoa que tem esse espírito do mercenário, ele não entende o que é generosidade. O que é dar sem querer nada. Só quero te dar. Qual é a recompensa de quem dá? É dar. Não é o que o outro vai devolver. Não. A recompensa do dar é dar. Simples assim, não tem motivo. É só o coração generoso que está estendendo. Mas o que tem um espírito mercenário, ele não consegue receber. É espinho para a alma. É difícil receber. Só vai mudar quando Deus curar a alma dessa pessoa. Um outro detalhe sobre o coração do mercenário é que ele não espelha o coração do bom pastor. Porque ele é mercenário. O coração do bom pastor é diferente, mas ele não consegue ser bom pastor, só consegue ser mercenário. Eu vou cuidar das ovelhas porque você me paga. Mas e se eu não pagasse? Se exploda. Porque eu não me importo. Ok? Eu não consigo criar conexão com a ovelha, porque eu sou mercenário. Então na hora que vem o lobo, eu fujo. E o lobo vai matar a ovelha e dispersar o restante. E é isso que a gente faz na vida. Se nós seguimos a vida com o espírito de um mercenário, nós não criamos conexão, nós não conseguimos nos importar, e nós vamos ser esse que deixa um legado de dispersão e morte por onde a gente passa. Mas Deus quer curar o nosso coração, sepultar esse coração do mercenário. Amém. Que se relaciona com Deus baseado no que merece e não na graça que Ele quer derramar, que é infinitamente mais. Você lembra desse texto? Aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Ele é poderoso para fazer tudo, muito mais além daquilo que pedimos. Isso é o coração do bom pastor. Não é contado, 2 mais 2 igual a 4, é generoso. Ele é poderoso para fazer tudo, muito mais além do que eu peço ou penso. Nem cheguei a pedir, só pensei. E ele já se moveu naquela direção, só pensei. Mas o coração do mercenário não consegue pensar que Deus está fazendo com que bondade e misericórdia me alcancem. O coração do mercenário não consegue pensar assim. Mas o coração do bom pastor está na expectativa de que Ele fará com que bondade e misericórdia me alcancem. Um dia, não, todos os dias da minha vida. Olhe só as credenciais do bom pastor, e aqui a gente vai encerrar. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Essa palavra vida aqui é zoe, é a vida de Deus. A gente pensa que a vida eterna é quando a gente for para o céu. A vida eterna é hoje. A vida eterna é a vida de Deus infundida em nós, dentro de nós. E isso é vida eterna, é a vida do eterno dentro de nós. Então Jesus disse: eu vim para isso, para que vocês recebam a vida de Deus dentro de vocês, e assim vocês tenham vida em abundância. Uma outra característica sobre o bom pastor é que o bom pastor, ele é dono das ovelhas. Ele não é um mercenário, ele é dono. Vocês já viram aquela frase que diz que o olho do dono é que engorda o gado? O que significa dizer que se você tem algo que é caro para você, que é importante para você, ninguém vai cuidar como você. Sim ou não? Se você tem um filho e contrata uma babá, ela vai cuidar como você cuida? Não. Ela não é dona.
A mãe se coloca na frente do carro para salvar seu filho. É o que Jesus falou sobre o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Você imagina Jesus dando a vida por você? Assim como sua mãe se lança na frente de um perigo para salvar você, Deus sendo o bom pastor, fazendo isso para salvar você, diga: nossa, Deus faz isso comigo? Eu achava que não. O coração do mercenário, ele nunca consegue ver Deus se colocando na frente do perigo para salvar você. Então a característica do bom pastor é que ele é dono das ovelhas. Vocês são minhas ovelhas, eu sou seu pastor. Diferente do mercenário. O bom pastor, ele tem cheiro de ovelha. O que significa que entre o pastor e a ovelha existe um conhecimento profundo e mútuo. O pastor conhece as suas ovelhas e as ovelhas conhecem o seu pastor. Então veja que a característica do bom pastor é de um relacionamento profundo, não é superficial. Para o pastor ter o cheiro da ovelha, você concorda que ele está agarrado, não é? Não dá para ter o cheiro da ovelha 1 metro de distância, tem que agarrar. Para a ovelha ter o cheiro do seu pastor, ela tem que agarrar o seu pastor. Então isso fala de um relacionamento profundo. Veja o que Jesus falou: e a vida eterna é esta, que te conheçam. Oxe, quer dizer que a vida eterna, ela começa a se manifestar quando eu começo a conhecer o coração de Deus. Essa é a vida eterna, que te conheçam. Portanto, não é aquele relacionamento que eu não me importo, é aquele relacionamento que eu me importo de todo o meu ser, que eu me envolvo com todo o meu ser. Esta é a vida eterna, que te conheçam. As ovelhas conhecem a voz do bom pastor. A ovelha segue a voz do bom pastor e não a voz do estranho. Veja, na época desta parábola, existia pelo menos 2 tipos de aprisco. Existia um aprisco grande, para onde vários pastores levavam as suas ovelhas. E lá eles trancavam vários rebanhos no mesmo lugar. E nesse caso tinha um porteiro. Por isso que Jesus fala que ao pastor o porteiro abre a porta. Mas se é o estranho, o porteiro não abre a porta. E então quando o pastor chega na porta do aprisco e levanta a voz, todo o seu rebanho ouve e segue. Olha que coisa linda, olha que cena linda. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor e as ovelhas seguem a voz do seu pastor. O que é que isso significa? Que Jesus lidera as suas ovelhas. Ele vai na frente das suas ovelhas, ele mostra o caminho para as suas ovelhas. Ele não induz as ovelhas, ele não força as ovelhas. O modo como o pastor cuida das ovelhas é diferente do vaqueiro cuidando das vacas. O vaqueiro, ele vai atrás com o cavalo, enquanto as vacas vão na frente. Nas ovelhas é o pastor que vai na frente. Simples assim, ele vai na frente. E porque ele tem intimidade com as suas ovelhas, elas o seguem. Como é que eu vou saber se eu sou ovelha de Jesus? Se você é liderado por ele, se você segue a sua voz. E se não segue a sua voz, não é ovelha de Jesus. É forte isso, não é não? Em várias partes do mundo, exatamente nesse momento, tem várias pessoas pregando a palavra de Deus. E em muitas situações vai entrar no ouvido e sair no outro. E aquela pessoa não vai tomar nenhuma decisão de qualidade. Porque precisa haver uma decisão. Se você ouviu a voz do bom pastor, siga. Obedeça. Vá em frente. A outra informação sobre o bom pastor é que Jesus é a porta do aprisco. Aqui já é outro tipo de aprisco. Já é um aprisco menor. Já não tem porteiro. Já não são vários rebanhos. É um único rebanho. E nesse caso, é um aprisco numa rocha. O pastor fica na porta. Ele é a porta. E as ovelhas passam.
Ele está à porta do aprisco das ovelhas. Então, Jesus é essa porta. Ele disse: se alguém entrar por mim, será salvo. Existe uma outra porta que é chamada de porta larga, que conduz à perdição. Mas só Jesus é a porta da salvação. Só Jesus é a porta do céu. Ele disse: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Quem entrar pela porta chamada Jesus, ele disse, vai entrar, vai sair e vai achar pastagem. O que é que significa essa expressão? Significa você vai achar um lugar seguro. Você vai sair e você vai entrar. O sentido dessa expressão é: você estará seguro. Por isso que Jesus fala no versículo 26 de João 10: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Olhe isso: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Por que vocês não me seguem? Porque não são minhas ovelhas. Como é que se torna ovelha? Crendo, entrando pela porta chamada Jesus. Então, continuando, ele diz: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. O que Jesus está dizendo é que você vai entrar através da porta que sou eu, e você estará seguro, porque o meu Pai é que vai proteger você. O meu Pai é que vai tornar você seguro. Porque ele pergunta: tem alguém maior que meu Pai? Óbvio que não. Há alguém possível de tomar a minha ovelha da mão do meu Pai? Ninguém. Pois é, se você entrar pela porta chamada Jesus, você estará seguro. Que Deus abençoe sua vida.